Fala, rapaz, boa noite. Salve, mestre. Beleza? Bom demais. Maravilha. E aí, mestre, beleza? Fala pro shot, beleza? Tranquilo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Santa Coisa paz. boa. Isso aí, Vamos que vamos, né? vamos nessa. Fala, Brandão, boa noite. Beleza pura? Show. Vamos para mais uma noite, né, galera? Boa noite. Boa noite. Fala, Branquinha, boa noite. Boa noite, Nina. Ótima noite. Friozinho comendo solto, hein? Friozinho no cerrado tá demais. Vai lá, viu? Vamos dar aquela tolerânciazinha mínima aí para iniciar. Já já a gente já começa o assunto que hoje vai ter pano para manga. Boa noite, mestre Huguinho. E aí, Brandão, como tá essa Goiânia? E a capoeiragem aí? Mestre acordeon aí para abrir os caminhos. Ó.
Dois minutinhos, hein? Ainda bem que te abençoe. Boa noite, mestra Sueli. Ou não se esfriou, pode. Vamos nessa, né? Pessoal, vamos nessa então. Espera aí que está chegando mais alguém aqui. Saúde, mestra Sueli. Obrigada. Beleza pura, pessoal. Boa noite a todos e a todas, né? Mais uma noite aí de formação. A gente sabe que muitas vezes é corrido, né? O mundo da capoeira é muito agitado, então, na sexta-feira, muitas vezes a gente tem rodas, tem eventos, né? Esse final de semana mesmo aqui em Brasília, temos muitos eventos de capoeira, começando hoje, né? Mas a gente procura manter o fluxo dos encontros, né? E a constância, até para que a gente possa estar sempre antenado no sentido de, sabe que cada interrupção dá uma quebrada nesse ritmo, né? Então, a ideia é manter sempre esse ritmo constante dos encontros semanais, para a gente não perder esse fio da meada, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje a gente tem um tema que é um tema bem legal, né? Que é a Escola dos Novos Tempos, né? E o papel da capoeira nesse cenário. Posso dizer para vocês, iniciando, que hoje, além dos meus próprios raciocínios, né? Dentro desse contexto, quando eu propus esse tema, é lógico que a gente faz uma pesquisa bem ampla em relação a todos os conteúdos, né? Para que a gente possa, além da experiência de todos que estão envolvidos aqui na formação, né? A gente possa também ter opiniões de diversas pessoas, né? Para criar um entendimento comum. E, assim, uma coisa que eu observei hoje dentro desse nosso tema é que o material ele não é muito amplo, sabe?
A gente não tem muita coisa na internet, por incrível que pareça, no que diz respeito a esse tema especificamente falando. Inclusive, quando a gente joga para pesquisa, né, relacionada à capoeira na escola, eu sei que hoje muitas monografias, TCCs, essas coisas, a gente tem esses estudos. Mas, assim, no que diz respeito a artigos específicos e tudo, o material, até me surpreendi, porque eu achei o material super escasso, assim, de uma maneira geral, né? Achei bem escasso o material e até já me deu ideias de colocar bastante coisa abrangendo esse nosso tema, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente, primeiro, para compreender, né, a questão da capoeira nessa nova escola, principalmente nesse processo pós-pandemia, mas também não só se restringindo à pandemia, mas de uma maneira geral, a gente tem que buscar um pouco o passado, né? Buscar um pouco o que aconteceu lá atrás, né? De como era a escola na época que a gente estudou, entendeu? E aí eu pergunto aqui para vocês, para a gente poder iniciar esse bate-papo aqui. Quando você fez o ensino, principalmente educação infantil e depois o ensino fundamental 1 e 2, né? Quantos de vocês já tinham capoeira na escola? Na escola de vocês tinha capoeira? Essa é a minha primeira pergunta. Aí eu começo respondendo, tá? Na minha escola não existia capoeira, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental 1 e 2. Nenhum dos dois, nesses dois segmentos aí que nós temos relacionados à nossa área escolar, a gente tinha capoeira. Então, vamos lá. Guindaste, sim ou não? Não. Não. Na sua época não tinha capoeira na escola. Então, vamos lá. Não. Só aquela capoeira à parte, né? Que você tinha que pagar a parte para fazer. Mas já existia capoeira na escola que você estudou, já existia capoeira? Quando eu estudei, sim. Mas tinha que Então, vamos pagar a lá. parte. Então, a atividade era extracurricular, certo? Isso, isso. Extracurricular. Legal. Então, vamos lá. Pichote, tinha capoeira na escola? Não, Pichote não. Vamos lá. Nina Maia, na sua escola, tinha capoeira? Tinha capoeira. Tinha capoeira. Então, nós temos um sim aí. Acho que eu conheci esse professor da sua escola, viu? Brandão, na sua escola, tinha capoeira? Quando você fez o ensino, educação infantil e fundamental? Não, também não. Manduca da Praia está colocando aqui que tinha. Dentro desse panorama que nós estamos aqui, são os mais jovens que já tinham capoeira, que aí é onde eu quero chegar, beleza? São os mais jovens. Branca está aí na correria, mas está escutando também. Se ela puder responder, bacana. E mestre Huguinho? O Brandão já falou que não tinha. Maravilha, Brandão. Mestre Huguinho, se puder digitar aí sim ou não, para a gente só fazer um censo aqui para iniciar esse papo, entendeu? Bom, a maioria aqui, que é onde eu quero chegar, mestra Sueli, não tinha também. Ó. Mestra Sueli também não. Tá? Então, a maioria aqui, de nós que estamos participando hoje, não tínhamos a oportunidade de ter capoeira, certo? Branquinha também, contra a mestra Branca também colocou que não. Nem se pensava em capoeira. Maravilha. Então, dentro desse contexto, do que eu quero começar a expor para vocês, né, para a gente ter uma linha de raciocínio, é justamente essa, que na escola dos tempos antigos, né, dos tempos antigos, a gente não tinha a capoeira relacionada para se poder praticar, né? O que a gente tinha? Esporadicamente, de repente, uma apresentação de capoeira, né? Que o pessoal ia lá, fazia uma apresentação. E aí eu pergunto para vocês, se alguém aqui pode me explanar para mim o seguinte, o porquê não se tinha
a capoeira na escola nos tempos passados? O porquê não se tinha? Vamos pensar aí, vamos Mestre, juntos. Fala eu lá, vou. Pichote. Então, quando eu comecei a capoeira, primeiro que eu tinha que ir com o abadá enrolado na cintura, não podia ir com ele na rua, eu tinha que ir enrolado, e às vezes até a camiseta escondendo um pouquinho, porque primeiro, se eu tivesse de abadá na rua, indo em direção da capoeira, se passasse pela polícia, tinha certeza que eu ia levar um baculejo, isso aí era certo. Então, isso já mostrava que a capoeira já tinha esse grande preconceito. Imagine estar dentro de uma escola, né? Se a polícia parava sempre, era considerado, pelo menos lá no Guará, como marginal, estava indo procurar confusão na rua. E eu lembro que na época o pessoal botava roupa de capoeira para intimidar mesmo, para entrar no meio da confusão. E então, pelo menos no Guará, não era bem visto, não era bem quisto pelas escolas, não. Perfeito. Vamos lá. Isso aí você falou já, maravilha. Aí a Branca está colocando aqui, ó. A Branca escreveu no chat aqui para a gente. Porque, na época, segundo ela, né, na linha de pensamento dela, se via como uma modalidade agressiva e coisas de malandro, que vai bem de encontro ao que o Pichote acabou de colocar aqui para nós também, certo? Alguém mais quer opinar nesse sentido? De colocar aí alguma coisa? A Nina. capoeira marginalizada e não era vista como patrimônio do Brasil, né? Cultural, não era uma expressão cultural, era marginalizada, igual a galera tá falando aí. Maravilha. Boa noite, Pacheco. Seja bem-vindo, Boa meu noite, brother. pessoal. Pachecão, nós estamos aqui no início de um raciocínio ligado ao seguinte, né? A gente, para falar da escola dos tempos atuais, a gente está falando inicialmente da escola dos nossos tempos lá atrás, né? E aí a pergunta que eu fiz foi o seguinte: quantos de nós, na época que fez a educação infantil e o ensino fundamental 1 e 2, quantos de nós tinha capoeira na escola? Na nossa escola tinha capoeira. O não ganhou aqui praticamente de forma absoluta, só não ganhou, só não foi somente não, 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 porque a gente tem aqui duas pessoas que são um pouco mais novas de idade, que é a Nina, né, e a Manduca, e o Matheus Primo também, que é intermediário, assim, né? É uma geração que está no meio aqui dessa formação, né? Que também já existia capoeira só de maneira extracurricular. Então, a maior parte não tinha capoeira na escola, né? E aí a gente está debatendo e trocando uma ideia sobre o porquê não tinha a capoeira na escola na nossa época na qual a gente estudava, né? Então, o Pichote colocou bem aqui para nós que no Guará existia um preconceito muito grande, que ele ia, inclusive, com o abadá escondido, não podia nem botar uma camisa de capoeira, porque muitas vezes na rua ia sofrer um preconceito forte, né? Até mesmo o baculejo da polícia, a polícia parava, pô, você está indo para onde? Já associava, né? A Branca também e a Nina colocaram relacionada à questão da discriminatória, né? Que existia muita discriminação, que a gente vai até debater se hoje ainda existe isso, né? Relacionada à capoeira, e elas colocaram isso, que era devido ao preconceito, né? Tá? Então, só para que você já vá se antenando aí do que a gente está trocando essa ideia. Então, eu concordo e coloquei até aqui nos meus raciocínios, tá? Coloquei aqui também, que era justamente, na minha opinião, por causa disso. Porque, na época, a gente tinha capoeira, uma apresentação de capoeira, os caras iam lá, tocavam birimbau, faziam aqueles movimentos, todo mundo ficava admirado. Mas, na escola, ninguém associava a prática da capoeira a uma questão pedagógica, a uma questão de formação de valores, a uma questão de uma ferramenta incrível que vai ser uma ferramenta universal, global e em todos os aspectos, né, no desenvolvimento humano. Então, a gente viu muito isso, né, relacionado à capoeira. A gente pôde ter essas noções, ter essas ideias, entendeu? Então, isso é legal a gente colocar, porque, como eu disse, a gente vai precisar chegar primeiro o passado para a gente chegar agora
ao presente e para que a gente possa vislumbrar o futuro. Pacheco, pode abrir aí à vontade. Beleza. Mestrão, boa noite, pessoal. Desculpem o atraso aí, tá? Vamos lá. Todo mundo me ouvindo aí certinho? Tranquilo? Feito. Beleza. Cara, mestre, olha só que loucura. Eu tô com 34 anos e eu vim saber de capoeira no ano de 1998, lá em Samambaia Sul, onde eu morava lá. Só que havia um preconceito muito grande, porque nessa época era época de gangue. A gangue do boné de aba reta, a gangue de não sei da onde, a gangue que usava ciclone, que usava redre, e aí a galera associava muito a capoeira, porque era coisa de rua, né? E assim, na época, lá em Samambaia, tinha o grupo do Mestre Cal, se eu não me engano, o grupo do Mestre Cal, que eu queria fazer capoeira lá, porque eu conhecia e eu queria fazer. Só que meu pai, que já foi capoeira de rua, que a polícia corria atrás, que era os volantes, corria atrás dele na rua, né? Meu pai falava assim, cara, eu não vou deixar você fazer aqui, no meio dessa bandidagem, aquela coisa. Por quê? Porque a gente vivia numa área urbana que, de fato, era muito perigoso, só que o pessoal associava a capoeira a isso, porque naquela época não tinha espaço, o espaço nosso era na quadra. Então o pessoal via a gente treinando, via o pessoal pulando na quadra, treinando, falava assim, ó, o bando de vagabundo, bando de malandro, sem o que fazer. E isso em 1998. E aí é tanto que eu morava em Samambaia, meu pai nunca deixou eu fazer, eu treinava escondido algumas coisas que eu vi os amigos fazendo, e no ano de 2000 que eu vi fazer a capoeira, mas sempre teve essa situação aí do preconceito, de fazer essa comparação, né, com a malandragem de rua, o capoeirista, porque, cara, a capoeira ela é em qualquer lugar. Se tiver espaço aqui, meu irmão, ou com o mínimo de espaço, eu vou fazer capoeira, entendeu? E aí as pessoas não associavam isso a algo bom. Mas aí, graças a Deus, na minha mente, eu sempre vi a capoeira como forma de expressão, de uma ponte para você poder voar mais alto, entendeu? E é isso. Maravilha, maravilha, Pacheco. Então, se a gente for parar para pensar e analisar, você pode perceber que todo mundo tem a mesma linha de pensamento, né? Que a capoeira, antigamente, ninguém enxergava, principalmente um corpo docente dentro de uma escola, não enxergava a capoeira como uma ferramenta pedagógica. Falava o quê? Vou trazer esses caras, esses malandros, esses caras que gostam de brigar na rua, esse pessoal aí que é tatuado, né? Essa galera, porque também já existia esse preconceito em relação a você ter uma tatuagem, o que hoje é tão comum, né? Lá atrás era assim um absurdo você ter a pele marcada, tatuada, e o capoeirista sempre teve esse estilo, né? Foi um estilo do capoeirista, né? Ter uma tatuagem no braço, principalmente antigamente, que o capoeirista utilizava aquelas tatuagens aqui, né? Isso era uma coisa corriqueira. E o capoeirista tinha muito isso. Era um ponto fora da curva, né? Dentro da sociedade. Aqui em Brasília, principalmente, a gente viu o seguinte, os capoeiristas eles ocupavam um status social muito forte, né? Quando andava na rua, a galera da capoeira, né? Tinha muito isso, o pessoal respeitava bastante, ninguém queria se meter com a galera da capoeira. Só que, perante as escolas, isso tinha um efeito reverso. Porque não, pô, não quero botar essa galera, a arte é bonita, eles chegam aqui, fazem movimentos maravilhosos, mas eu não quero isso aqui dentro da minha escola, isso eu não quero, entendeu? Então, não se enxergava todo esse potencial que hoje nós temos aí, assim, maravilhosamente dentro da capoeira, entendeu? E dentro das escolas. Aí vamos lá. Lá atrás, né, a gente já chegou a uma conclusão aqui de que realmente a gente não tinha capoeira lá atrás, se não fosse uma apresentação, uma coisa assim nesse sentido. E falando da criança, que é o nosso principal objetivo, né, aqui dentro da formação, a gente sabia também que lá atrás era muito diferente o papel da criança na sociedade e dentro da escola. Por quê? A criança dos velhos tempos era aquela criança que, assim, era muito mais submissa, né? Em vários aspectos. A Nina também pode opinar em relação a isso, tá? Do que eu vou estar colocando aqui para vocês, né? Existia uma submissão maior em relação até mesmo a palavra do pai, era sempre aquela palavra, falei, está aqui, ponto final, é isso, não se discute,
eu não abro brecha para a gente trocar ideia, para ter um entendimento, era assim. E quando se iniciou o ensino da capoeira, já fazendo uma correlação, se a gente for parar para observar, o ensino da capoeira era da mesma forma. Você colocava uma coisa para a criança tinha que escutar ali, em momento nenhum a criança podia chegar aqui e falar assim, não, o mestre, ou professor, eu não acho isso, eu acho que, de repente, o que você está falando não é dessa forma, né? Então, existe uma diferença muito grande de como a gente era quando criança e a criança dos tempos atuais, tá? E principalmente no que diz respeito à inserção dela no ambiente escolar. Hoje existe um questionamento, hoje existe... Pô, se você fala alguma coisa que a criança não concorda, ela se manifesta, né? Ela tem muitas vezes até uma inversão de papéis, né? Que a criança está na parte de cima e o pai, o professor, o mestre está na parte de baixo, entendeu? Nessa escala aí. Então, é legal observar-se isso, e eu quis colocar essas observações, e até coloquei aqui também uma coisa legal, porque vamos fazer uma correlação hoje, né? Antigamente era o grito. Eu dava um grito com o meu filho, dava um grito com o meu aluno. Ô, rapaz, para com isso, pá, pelo amor de Deus, isso, aquilo e tal. Hoje, esse grito, ele não vai ter tanto espaço. Ele vai ganhar uma igualdade no que diz respeito a uma discussão, um diálogo, né? E até mesmo barganhas. A gente vai ter barganhas no que diz respeito a isso. Hoje a criança, não, eu vou me comportar se lá no final da minha aula de capoeira eu tiver algum... Você vai me dar um prêmio no final da minha aula de capoeira? O que eu vou ganhar se eu me comportar, né? E antigamente a sua voz de comando, ela já era a chave para que tivesse um desempenho ali. Por quê? Porque era condicionado o seguinte, eu vou falar, você obedece e você vai se dar bem na minha aula, entendeu? Então, hoje a gente não tem mais isso, né? A Branca está colocando aqui que é ganhar o respeito ao invés de proporcionar medo à criança, entendeu? Eu concordo, mas a gente vai entender que ali na frente tem os dois lados, tá? Vão ter os dois lados no que diz respeito a isso, tá? A palmada hoje, nem pensar, né? Não existe mais uma palmada. Hoje ninguém bate no filho. Pô, difícil. Fala, você deu uma palmada no filho. Eu tenho uma aluna que a mãe... Boa noite, Pajé. Seja bem-vinda aí. Mestre Barba, seja bem-vindo também. Eu tenho uma aluna que ela tem 13 anos. E a mãe, essa semana, me mandou mensagem, tem uma confiança muito grande, né? Me mandou mensagem falando que teve que dar umas palmadas nela. Falou, Foca, não teve jeito. A menina estava de uma forma que o diálogo só não estava dando mais, tive que dar umas palmadas. E eu coloquei para ela, eu sei que é muito sofrido isso, né? Que a gente fica muito sofrido, é uma coisa complicada. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, tem certas horas, né? A Nina vai até me bater que eu estou falando isso, mas que uma advertência um pouco mais forte, ela se faz necessária, entendeu? Muitas vezes ela se faz necessária, né? Lógico que dentro das nossas aulas de capoeira não vai funcionar dessa maneira. Em momento algum você pode pegar uma criança pelo braço, em momento algum você pode dar um solavanco numa criança, né? Mas você falar de uma forma um pouco mais rígida, né? Para poder se impor, muitas vezes se faz necessário isso, porque não são todas as crianças que têm esse entendimento e têm essa educação, né? Essa semana, o professor deu um murro no aluno de segundo geral, perdeu paciência. Porque você vê, a mestra Sueli está colocando aqui. Aqui em Brasília, a gente teve um caso essa semana que um professor... Foi em Brasília, não, né? Ela não sabe se foi em Brasília, mas foi um caso que saiu na mídia de um professor que deu um soco num aluno de síndrome de Down porque perdeu a paciência. Isso é, porra, inaceitável, né? Não passa pela minha cabeça, né, uma situação dessa ser um contexto de normalidade, né? Mas hoje os educadores, eles vivem, sei lá, com os nervos à flor da pele, é uma coisa bem difícil. Por quê? Aí vai entrar o que eu quero falar, que é o efeito comparativo da criança lá atrás, que muitas vezes essa voz de comando ela surtiu o efeito, e que hoje, muitas vezes, a criança quer trocar de lugar com o adulto. Ela quer impor, quer barganhar, quer não, mas não é dessa forma e tal, isso, aquilo,
que existe essa inversão de papéis, né? Até para que a gente possa ter um entendimento melhor da relação entre o mestre e o aluno, entre o pai e o pai e a filha, enfim, mas que também não é sempre que vai funcionar dessa forma, entendeu? Acho que é muito importante isso. Então, a gente vê que hoje as livres escolhas que as crianças têm, não, você vai fazer capoeira se você quiser. Não, mas espera aí, poxa, você vai fazer capoeira se você quiser, muitas vezes a criança prefere estar no celular. Estou aqui no meu celular digitando aqui e não estou afim de fazer atividade física nenhuma, entendeu? Não quero fazer dança, não quero fazer capoeira, não quero corrida, eu quero ficar no meu telefone e no meu joguinho aqui com meu amigo. Será que você, deixando essa livre escolha também, é o certo totalmente, né? Da criança, É uma né? criança que não faz atividade nenhuma e que o pai ainda fala assim, você faz se você quiser. Aí é o que a mestra Sueli está colocando aqui. Muitas vezes essa criança é aquela que não vai fazer nunca nada. E o pai vai chegar e vai falar, mas você faz se você tiver afim, entendeu? Então, também, o que nós queremos criar, né? Qual é a perspectiva que nós temos lá na frente, entendeu? E aí, essas livres escolhas, de vez em quando, também trazem o quê? A falta de limites, a falta de um senso de responsabilidade perante as coisas e perante as pessoas, perante a própria atividade em si, né? Eu acho que, por isso, a gente tem que encontrar um equilíbrio muito grande entre essas relações, entendeu? E, assim, as crianças serem o topo e o adulto a parte de baixo, muitas vezes traz uma permissividade, né, que é perigosa dentro de uma relação, que a gente tem que saber levar, mas é perigosa, né? Esse contexto é um contexto um pouco complicado. Eu sei que é um assunto hiper delicado, mas é um assunto que, para nossas aulas de capoeira, a gente ter sucesso nas aulas, nós temos que parar para pensar nisso, entendeu? De como era antigamente, de como eu fui criado, de como eu criei minha filha, né? De como eu aprendi capoeira e de como eu vou ensinar capoeira. Então, assim, a capoeira que eu aprendi, não dá para eu ensinar hoje como eu aprendi lá atrás, certo? Não dá, nós não vamos ter sucesso. E aí a gente vai fazer uma timeline aqui, uma linha do tempo, inclusive para poder se refletir um pouco sobre isso, entendeu? De como a gente aprendeu, de como a gente está transmitindo, né, a capoeira. Porque, vamos lá, quando surgiu a capoeira na escola? Quem pode me dizer isso? Em que década? Que década começou a surgir esse fenômeno da capoeira na escola? Vamos lá, galera. 1960. 1960, diz o mestre Arian aqui. É. Capoeira na escola, 1960. Mestre Bimba. Não, mas aí vamos lá. O que eu quero, o que eu estou colocando, mestre, é o seguinte: não vamos correlacionar com a questão de mestre Bimba dentro da universidade. Vamos voltar para as crianças. Você foi profissional, você começou um movimento na época do PIN, na ASBAC, lá atrás. Isso aí foi na década de quando? De 80. Década de 80. Quem mais aí pode me falar alguma coisa nesse sentido? Eu ia colocar década de 80 também, que tinha um pessoal que dava, tanto Dionísio como Paulão, que dava no Elefante Branco, tinha um projeto dentro desses tempos, mais ou menos dessas escolas grandes que tinha em Brasília, né? Então, eu também iria para o 80 ali, mas eles não sei se chamava JEDS, não sei como é que era o nome das escolas, como o Elefante Branco é, bem grandão, e tinha aqueles núcleos lá dentro, e tinha um professor que fazia uma atividade. Eu acredito, não sei se era nessa época de 80 ou 90, que eles estavam ali, acho que tinha o Fred Guaraná também, acho que era Fred Guaraná no Rodoleirante, acho que Dionísio no Guará e o Elefante Branco. Acho que eram as 3 escolas que tinham, e acredito também tinha na UNB o Zulu ali, né? Acho que era por volta desses 80 e 90, acredito eu. Maravilha. O mestre Huguinho está colocando aqui para a gente que em 1987 ele treinou no Colégio Notre Dame com o mestre Maclau.
né? Que era aquele mestre lá do Grupo União na capoeira, né? Que acho que até está no exterior hoje em dia, né? Então, o que que rola? Vocês estão vendo que a gente pontuou aqui, década de 80, o final, certo? Para o início da década de 90, entendeu? Sendo que década de 80, era assim, pouquíssimas escolas. Vamos dizer que é quando está começando a brotar alguma coisa desse movimento da capoeira dentro das escolas, na década de 80. Mestre Huguinho tinha 12 anos quando ele fez essa aula com o mestre Maclau, né, no Colégio Notre Dame. Em 1983, eu tinha 8 anos de idade, eu fiz a minha primeira aula de capoeira na colônia de férias do Yacht Clube de Brasília, com o mestre Harold, o mestre Japão, uma galera que não era mestre na época, né? Mas que eram capoeiristas do Grupo Tabosa de Capoeira. Foi lá que eu conheci a capoeira na década de 80, lá no início, certo? Mais em forma de brincadeira. Mas aí já era um contexto de colônia de férias, que já é um outro segmento. A gente está aqui falando de escola. Nós estamos falando de escola. Então, vamos colocar que, de acordo com o raciocínio de todo mundo que está aqui, e nós temos aqui várias pessoas que já têm bastante tempo de capoeira, que é final da década de 80, início da de 90, sendo que no final da década de 80 são pouquíssimas pessoas e pouquíssimas escolas que têm essa capoeira, porque lá não se enxergava a capoeira pedagógica, certo? Não se enxergava a capoeira pedagógica nos aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores. Não se tinha essa visão que a capoeira tinha esse desenvolvimento, né, em todos esses aspectos aqui que eu coloquei agora, né? No aspecto afetivo, emocional, psicomotor, cognitivo, que ela trazia todos esses benefícios através de sua prática. Por que que não se tinha isso? Porque a galera não tinha a manha de dar aula de capoeira para criança. Ela transmitia o conhecimento da forma que havia aprendido com o mestre. Eu treinava capoeira com o mestre Adilson, era 1000 levantamento de perna. Hoje em dia, se você der 50, a criança não volta nunca mais no seu treino. Se não for de uma forma divertida, de uma forma legal, entendeu? Então, se a gente for parar para observar, quando se inicia a nossa trajetória da nossa capoeira, que a gente pode colocar como capoeira pedagógica, pelo fato dela estar dentro das escolas, né? Final da década de 80 e início da de 90. Beleza? Eu já falei anteriormente que inicialmente eram apenas apresentações, porque não era enaltecido o poder e a capacidade formativa da capoeira. E a gente vivia um cenário de extremo preconceito relacionado à capoeira, que hoje é disfarçado, mas ainda existe. Existe muita coisa dentro da escola, né? A gente vê, muitas vezes o pai pega 500 atividades, quando o filho fala que quer fazer capoeira, não, meu filho, mas tem o judô aqui, tem o vôlei, vai fazer outra coisa. Aí o filho, não, mas eu quero fazer capoeira, pai. Não, mas aqui, ó, você tem outras coisas, vai fazer. Então, se não existe uma insistência muito grande, o pai prefere que o filho faça, né, outra coisa do que escolha a capoeira como atividade. Eu já passei por isso em diversas escolas que eu trabalho, né, esse cenário já apareceu para mim, entendeu? Então, esse fenômeno aqui eu coloquei final da década de 80, início da de 90, para mim muito mais já na década de 90, tá, pessoal? Dentro do meu entendimento, já muito mais na década de 90 começa a ganhar corpo, né? Essa capoeira que a gente ensina hoje, né? E coloquei também que na época eram poucas alternativas e métodos fora do tradicional, o que também fazia com que a gente perdesse, né? Devido à maneira que a gente ensinava capoeira, é muito difícil hoje, né? E nos tempos passados, assim, ninguém entra na capoeira para ser capoeirista. Ah, eu quero ser um capoeirista, vou ser um mestre, isso aqui. Ninguém entra com essa finalidade. Inicialmente é porque acha uma coisa legal, quer fazer uma luta, quer fazer uma acrobacia, né? Ou um amiguinho
entrou e chama quer, e faz com que você entre também, né? Que a gente tem aquele efeito comboio, né? Que é um amigo entrou, chama o outro, aí de repente chama o outro, quando você vê metade da quinta série está fazendo capoeira, entendeu? Por quê? Porque teve uma liderança que foi lá, fez, que é uma criança, mas que já tem o espírito de líder, e que acaba trazendo os amigos para isso, né? Então, a gente passava apenas da maneira que a gente aprendeu, que, diga-se de passagem, lá atrás, né, eu, como uma criança que amava artes marciais, aquilo me seduziu, eu achei massa, mas era uma minoria, né? Era uma minoria, não era todo mundo que tinha esse pensamento, que amava artes marciais, enfim, né? Mestre, Era diferente. só acrescentar que, assim, a capoeira, como hoje nós estamos aqui, né? Ela estava em formação, né? Então ela tinha que se provar na sociedade, em outras lutas, e a forma que ela encontrou era aquela forma que a gente aprendeu lá no passado. Às vezes, hoje, uma forma agressiva, porque não se tinha uma metodologia, não se tinha um estudo, não se tinha pessoas, né? Era conhecedoras do assunto ou querendo, assim, foi uma maneira, né, que existiu na época, que conseguiu, mesmo assim, conquistar muitos capoeiristas, que somos nós, né? E que ela vem em evolução. E que hoje, assim, juntamos informações, estamos nós aqui, em plena formação, mas já, tipo assim, um passo bem mais à frente, já em uma formação já infantil, já sendo bem mais específico, né? Legal, legal, Pichote. Inclusive, o que você acabou de colocar vai de encontro ao que eu coloquei aqui, para que a gente possa trocar essa ideia. Esse cenário, Brandão, ele passou a mudar, tá? Quando tiveram profissionais que ficaram inquietos. Foi uma galera que ficou inquieta, mas espera aí, eu vou dar minha aula de capoeira, e aí quando dá 20 minutos de aula, a criança começa a te perguntar: professor, falta quanto tempo? Quanto tempo está faltando para terminar a minha aula? Ah, já vai acabar? E não era que ele já vai acabar no sentido do que, pô, tá massa demais isso e aquilo, e eu quero que a aula dure 2 vezes esse tempo. Não era nesse sentido, entendeu? Então, essa galera, que acho que a maioria que está aqui se inclui, né, nisso, começou a ficar inquieto e passou a questionar não a metodologia que havia aprendido, porque ela foi eficiente, senão a gente não estaria aqui hoje para estar falando de capoeira, entendeu? Mas a gente passou a questionar o quê? O quão abrangente e o quanto isso tocaria e toca o coração da criançada. Essa criança moderna que tem 1.500 compromissos sociais durante uma semana, que é sócia do clube, que faz academia, que faz futebol e que faz o clube de xadrez e que toca bateria e que tem o telefone, que tem o Netflix na televisão, que tem o iPhone com 8 anos, está o menino com iPhone que custa R$10.000. Essa geração, da maneira que a gente ensinava, será que essa geração ia querer se submeter a isso? Né? Creio que não. Creio que não. Tanto que a gente começou a querer modificar esse cenário, trazendo novas possibilidades para a nossa aula, a fim de pegar esse público, captar essas crianças, e não só captar essas crianças, mas principalmente fidelizar essa criança. Porque hoje a gente tem criança que começa com 2 anos de idade e está com você lá, está com 14 anos de idade, está treinando contigo. E que passou por uma fase que achava que capoeira era só brincadeira, passou por uma fase que ia lá, queria jogar capobol, queria bater uma queimada, queria não sei o quê durante a aula de capoeira, foi crescendo, foi amadurecendo, foi querendo aprender um S dobrado, foi querendo aprender a fazer um macaquinho, foi querer aprender a tocar um berimbau, entendeu? Então, isso aí, para você ver o contexto todo, de como o comportamento da criança, a gente entender esse comportamento é fundamental para que as nossas aulas tenham sucesso.
Ontem eu passei por uma experiência. A experiência que eu passei ontem foi essa. Cheguei na sala para dar aula, tem um aluno que chegou na sala e toda vez que ele chega na sala, as crianças vêm e falam assim para mim, não, mestre, fulano de tal hoje se comportou, ele foi legal na aula lá em cima. Aí ontem eles chegaram, não, ele até que se comportou, daqui a pouco vem a coordenadora e bate na minha porta. Foca, queria falar com você, Foca, isso e aquilo. Eu falei, pois não, pode falar. Pois é, o fulaninho de tal, hoje o que ele fez? Ele pegou a professora do ensino regular, ele deu um chute no calcanhar, deu um chute no tornozelo da professora, depois ele tirou a parte íntima para fora, fez xixi na lixeira e ficou balançando para os amiguinhos. Você sabe quantos anos ele tem? Você sabe? 6. 6 anos de idade. Entendeu? Então, o moleque, na capoeira, ele chega, tio Foca, eu te amo, me abraça, tal, isso, aquilo. E aí a diretora falou, esse aí, parece que essa capoeira tem um efeito hipnótico nesse menino, que ele vai, respeita, eu não preciso nem chamar atenção, eu só olho. E ele obedece e tal. E na escola, ele está terror e pânico na escola. Entendeu? Terror, terror, terror e pânico. Hoje na escola que falar que aquele menino é terror e pânico na escola, mas ela não dá o trabalho. Qual que é esse? O irmão da outra, da menina. De quê? Cabelo enroladinho. Pois é. Hoje a gente também teve essa situação. Dando aula numa das escolas, e aí veio uma professora e falou, pô, esse moleque aqui é terror e pânico na escola. Só que na capoeira, pô, ele não dá trabalho nenhum. Eu até entendeu? escutei, que eu falei, ué. E aí, quando eu comentei com a mestra Sueli, ela até tomou um susto. Mas é mesmo isso e aquilo? Eu falei, pode acreditar. Que o menino não dá nenhum trabalho, o menino está aqui trocando ideia, faz a aula amarradão, não bate ninguém, se comporta, né? Então, eu acho que é muito isso, entendeu? A gente ter essa compreensão e esse entendimento. E quando a gente começou a questionar a questão dos nossos métodos, aí agora a gente já vem para os tempos atuais, né? Do processo de pós-pandemia, o Pajé colocou aqui, pode acontecer dos pais tirarem da capoeira como forma de punição. Inclusive, foi uma das coisas que a diretora colocou ontem para mim, falou, não, porque a única coisa que a gente está vendo aqui que pode surtir efeito é falar que ele vai ficar sem a capoeira. E aí você tem que pontuar esse comportamento nele, que se ele fizer besteira na aula lá em cima, ele vai ficar sem a capoeira. Será que isso está certo? Nina, por favor, fale aí, me dê uma luz. É isso mesmo que uma diretora pedagógica vai passar essa ideia? Meu Deus. Né? Isso aí é da década passada, do século passado, né? Mas, enfim, a gente ainda continua com a mesma lógica. Você estava falando só retomar o que você falou, a perspectiva de mundo que a gente tem hoje é muito diferente de 20, 30, 40 anos atrás. Então, apesar da gente viver nesse mundo, ainda assim a gente ainda não se adaptou às atualizações dele. Então, os professores têm muito medo do novo, né? Tem muito medo da tecnologia, né? Pelo menos muitos professores e professoras têm esse lugar, né? De achar que está competindo. E eu ouvi muito já isso na escola, assim. E tem uns não, que se viram e arrasam, né? Mas tem outros que é um desafio muito grande. Então, essa adaptação em relação à perspectiva das demandas e das necessidades, porque antes a referência dos professores eram neles mesmos, né? Isso que você estava falando. Então,